9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ignition, liftoff. Os foguetes são realmente impressionantes. Mas como eles funcionam? Como eles são ligados? Alguém os controla? Como eles funcionam no espaço? Como eles freiam no espaço? E talvez o mais importante, e se der um problema, há risco deles caírem na casa de alguém? Vamos entender tudo isso nesse vídeo. Launch team, be advised, stay at your consoles. O princípio de funcionamento de um foguete baseia-se na terceira lei de Newton, que diz que, para toda ação, corresponde uma reação, de mesma intensidade, mesma direção, mas de sentido contrário. Dessa forma, os gases expelidos pelos motores a altas temperaturas, pressão e velocidade realizam uma ação, e como reação, o foguete se move no sentido oposto, neste caso para cima. Mas como isso funciona na prática? Em um motor de foguete, o que acontece é o seguinte: quando ocorre a combustão dentro da câmara, a queima do combustível fará com que os gases se expandam em todas as direções, exercendo uma força na parede do motor. As moléculas de gases que atingirem a parede lateral do motor exercerão uma força, mas não produzirão empuxo, já que a força exercida de um lado anulará a do outro, mas a pressão exercida na parte superior da câmara produzirá empuxo, já que não há pressão exercida na parte de baixo do motor para anular essa força. Dessa forma, o foguete se moverá para cima, por reação à ação dos gases expelidos do motor, e é por isso que esse tipo de motor recebe o nome de propulsão por reação. Os foguetes usam propelente como fonte para a geração da propulsão para o seu funcionamento, e geralmente são impulsionados por propelente líquido, sólido ou ambos. A combinação entre um oxidante, como oxigênio, e um combustível, como hidrogênio, é chamado de propelente. Os foguetes levam consigo todo o combustível necessário para a missão que eles pretendem realizar, e no caso dos foguetes de combustível líquido, esse combustível é armazenado em dois tanques diferentes. Um para o oxidante, que é o oxigênio líquido, e outro para o combustível, que geralmente é o hidrogênio líquido. Uma pergunta que pode surgir é por que são usados oxigênio e hidrogênio no estado líquido? A razão disso é que o volume de 1 litro de oxigênio na forma líquida equivale aproximadamente ao de 860 litros de oxigênio gasoso. Ou seja, 1 litro de oxigênio líquido ocupa um volume muito menor e contém maior concentração de oxigênio do que a mesma quantidade, mas no estado gasoso. O oxigênio líquido é extraído do ar atmosférico através de um processo chamado de liquefação fracionada. E o oxigênio precisa estar a uma temperatura de menos 182 graus Celsius para que se torne líquido. E o hidrogênio a menos 253 graus Celsius para que se torne líquido. Por isso que vemos aquela fumaça branca nos lançamentos dos foguetes. A outra curiosidade é que o combustível também é usado para resfriar o motor. Ele passa através desses tubos e também por tubos menores no interior do motor, resfriando o motor e pré-aquecendo o combustível antes da queima, aumentando a potência e melhorando o desempenho do motor. 5, 4, 3, 2, 1, 0 and liftoff of Space Shuttle Atlantis on a mission to build, resupply. Por outro lado, os foguetes de propelente sólido possuem maior capacidade de geração de empuxo, mas uma vez ligados não podem ser desligados e permanecem em funcionamento até que o seu combustível acabe totalmente. Os foguetes de propelente sólido usam o pó de alumínio como combustível e um sal mineral, o perclorato de amônio como oxidante. Geralmente, os foguetes de propelente sólido são usados na lateral dos foguetes, funcionando como reforçadores e fornecendo um empuxo extra para o foguete nos momentos iniciais do lançamento, onde o foguete está mais pesado. Tá, mas tem de haver alguma maneira de ligar esses motores. Então, como eles são ligados? No caso dos foguetes de combustível líquido, como o Falcon 9 da SpaceX, é usada a ignição hipergólica, que ocorre quando duas substâncias espontaneamente pegam fogo ao entrar em contato uma com a outra, sem precisar de uma faísca ou fonte de calor externa. Essas substâncias são o trietilalumínio e o trietilborano, também chamados de T-TAB. O T-TAB
pegam fogo instantaneamente assim que entram em contato com o oxigênio, que pode ser do ar em volta ou do oxigênio líquido armazenado nos tanques do foguete. E é por isso que vemos aquele flash verde momentos antes dos motores ligarem. Esse flash é causado pela presença do boro no tab. No caso dos ônibus espaciais, recorria-se à ignição pirotécnica, que utilizava um dispositivo gerador de faíscas chamado de Spark Igniter, que produzia uma enorme quantidade de faíscas necessárias para ligar os 3 motores principais do veículo. Outros foguetes, como o europeu Ariane 5, usam 2 pequenos motores de combustível sólido para ligar o motor principal. Allumage EAP. Décollage. Ok, mas e se der um problema com o foguete? Há risco dele cair na casa de alguém? Embora isso seja possível e já tenha acontecido, a probabilidade de ocorrência é muito baixa, já que os foguetes voam dentro da chamada Range Safety, que é um conjunto de medidas que asseguram a proteção das pessoas, assim como das infraestruturas, localizadas num perímetro em que podem ser atingidos em caso de uma falha grave no foguete. Para o foguete que estiver descontrolado, a equipe responsável pelo mesmo pode comandar o desligamento do sistema de propulsão do foguete, ou em casos mais graves, recorrer ao sistema de terminação de voo independente, que conta com transceptores para receber o comando de autodestruir-se. Ok, agora que sabemos como os foguetes funcionam e que eles são seguros, então como eles funcionam no espaço? Se lá não existe matéria, é só vácuo. Como é possível isso? Como vimos antes, os foguetes levam consigo todo o combustível necessário para sustentar a queima do propelente na câmara de combustão do foguete, e que tal combustível encontra-se armazenado nos tanques de combustível do foguete, inclusive o oxigênio líquido suficiente para permitir o funcionamento dos motores até que a sua missão seja cumprida. Uma vez no espaço, os motores do foguete funcionarão normalmente, mesmo que lá não haja oxigênio para alimentar a combustão do propelente na câmara de combustão dos motores. Isso porque os foguetes já levam consigo todos os elementos necessários para que ele, assim como os motores, funcionem no espaço. E como também vimos antes, os foguetes podem religar os seus motores no vácuo do espaço recorrendo à ignição hipergólica, quantas vezes forem necessárias. Ok, mas como eles desaceleram no espaço, se lá não tem ar? Segundo a primeira lei de Newton, que diz que um objeto permanecerá em repouso ou em movimento uniforme em uma linha reta, a menos que tenha o seu estado alterado por forças aplicadas sobre ele. Então, uma vez no espaço, e se os motores forem desligados, o foguete permanecerá se movendo no mesmo sentido para sempre, já que no espaço não há presença de ar para o desacelerar ou para o fazer mudar de rota. Para desacelerar o foguete e fazê-lo reentrar na atmosfera, é preciso aplicar uma força no sentido contrário ao do seu deslocamento. Isto é, se o foguete estiver se movendo para frente, ele deve se reorientar e colocar a parte de trás onde estão os motores na frente. Dessa forma, os motores podem ser ligados, mas desta vez desacelerando o veículo e não acelerando. No caso dos ônibus espaciais, um sistema chamado Reaction Control System era responsável por mudar a orientação da nave. Ele fazia isso disparando pequenos jatos, mudando a orientação da nave e a colocando em qualquer posição que fosse necessária. Dessa forma, o ônibus espacial podia se reorientar e colocar os seus motores na frente e ligá-los para desacelerar a nave.